Deus abençoe a sua vida. A lição que Deus tem para nós hoje é sobre amor ao próximo. Amor ao próximo. Estender a mão aos nossos irmãos. Estender a mão ao necessitado. Estender a mão àquele que tem fome, àquele que tem sede. Lembrar dos doentes, dos cativos e dos oprimidos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A lição que Deus tem para hoje é amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós sabemos que, à luz da Bíblia, Deus dá os mandamentos a Moisés. Dentre os mandamentos que Deus dá a Moisés, o primeiro mandamento nós sabemos que Deus fala, através do mandamento a Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento era amar ao próximo. Perceba que para Deus era uma prioridade. Primeiramente, ele diz, através dos mandamentos a Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas. E em segundo, o teu próximo. O que nos deixa claro que para Deus era uma prioridade o amor ao próximo, a solidariedade. E hoje nós vemos o mundo vazio de solidariedade. Vemos o mundo egocêntrico. Pessoas pensando somente em si. Somente nas coisas do seu derredor, as pessoas mais próximas. E a Bíblia vai nos mostrar que todas as vezes que nós agimos de forma egocêntrica, que todas as vezes que nós agimos pensando somente em nós mesmos, pensando em si próprio, não temos resultado, não avançamos. A carta de Tiago, a epístola de Tiago, Tiago vai nos dizer que nós pedimos, mas não recebemos. Aí ele vai dizer o porquê. Está no capítulo 5, no versículo 17 da epístola de Tiago, que nós pedimos e não recebemos aquilo que pedimos. E ele diz o porquê. Porque pedimos no nosso próprio deleite. Porque nós pedimos pensando somente em nós mesmos. Pensando em nosso vil prazer. Nunca lembrando do próximo. Nunca pedindo pelos nossos irmãos. Pedindo somente por nós. Senhor, me abençoa. Minha saúde. Minha casa. Meu carro. Meu trabalho, minha família, sempre pensando somente em nós mesmos. Nunca lembrando do próximo, do segundo mandamento que Deus deixou. E não era uma sugestão que Deus estava dando ali a Moisés e, consequentemente, para o povo, para nós. Amar ao próximo como a ti mesmo não era um conselho, não era uma sugestão dada por Deus, era um mandamento, era uma ordenança a ser feita aqui na terra. Então Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos somente para nós mesmos, nunca lembrando do nosso próximo, nunca lembrando do necessitado, do doente, do preso, do morador de rua, ou até mesmo de um vizinho, de um parente, de um amigo, que necessita de uma palavra, que necessita de um abraço, de uma palavra amiga, de um convite, de um sorriso, de um abraço. A Jesus, quando está com os seus discípulos,
Os discípulos perguntam a ele, Mateus capítulo 6, no verso 9 em diante, Senhor, nos ensina a orar. E Deus ali vai dar a grande lição, irmãos, de sempre estar lembrando uns dos outros. Nunca somente em nosso vil prazer, nunca somente por nós mesmos, por si só. No Pai Nosso, Deus nos ensina lembrar uns dos outros, amar o nosso próximo. No Pai Nosso, aonde Deus ensinando os discípulos, ele diz, quando fordes orar, orardes assim, Pai Nosso, não é meu Pai. Pai Nosso, eu estou lembrando dos outros também. É meu Pai, mas é Pai do meu vizinho. É Pai dos doentes. É Pai dos presos, dos cativos, dos oprimidos, dos sofredores. É Pai do morador de rua, do necessitado, do faminto. Verso 11. O pão nosso. O pão não é só para mim. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Deus, me dê o pão de cada dia, mas dê o pão de cada dia ao necessitado. Leva o pão de cada dia à mesa daquele que tem fome. O pão nosso não é só o meu pão. Preciso lembrar também do pão do meu próximo. Isso é o amar o teu próximo como a ti mesmo. Verso 12. Perdoai os nossos pecados. Perceba que não é uma oração egocêntrica, é uma oração sempre lembrando uns dos outros. Perdoai os nossos pecados, não é só os meus pecados. Senhor, perdoa os pecados dos viciados. Perdoe os pecados, meu Deus, daquele que está cativo dentro de uma prisão, dá uma nova chance. Perdoe os pecados, Pai amado, dos meus vizinhos, lembrando sempre uns dos outros, não somente de mim mesmo. Isso era amar o próximo como a nós mesmos. No verso 13, não nos deixe cair em tentação. Não é somente eu que preciso ser livre da tentação, mas eu também preciso lembrar do meu próximo. Livra-me, Senhor, mas livra-me também. Livra também os meus amigos. Livra também os meus inimigos. Livra meus vizinhos. Livra todos nós do laço do inimigo. Livra-nos, Senhor, e perdoa-nos. Então percebemos aqui que Deus está dando uma lição. Jesus ensinando ao discípulo a nunca lembrar somente de nós, mas sempre estar com a mão estendida para o próximo. Sempre estar solidário para atender. Rir com os que sorriem, chorar com aqueles que choram. Não estar somente pensando em nós mesmos, nos nossos próprios deleites, como ensinou Tiago, mas lembrar do nosso próximo. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que nós só vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos quando nós estendermos a mão. Assim como aquele homem, o bom samaritano, que viu aquele homem e estendeu a mão, assim também Deus quer que nós assim fazemos. Olhar o necessitado, olhar o ferido, olhar aquele que está sofrendo, angustiado, e estender a mão de forma solidária, pronto para ajudar e não para julgar, porque só existe um juiz justo, nosso Deus Todo-Poderoso. Que você possa meditar nessa palavra. Pai nosso não é só o meu, é nosso. Estou lembrando do meu próximo. Perdoai-nos, não é somente a mim, perdoe os pecados do meu próximo também. O nosso pão nos livra de todo mal. E que nós venhamos aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Deus abençoe a sua vida.